Em razão das mortes na pandemia, fala-se muito em planejamento societário e sucessório empresarial. Mas quais são as hipóteses que nós temos de planejamento sucessório no Brasil? Veja a importância do direito societário até mesmo num planejamento sucessório, mais um excelente nicho de mercado para os advogados e contadores. Realmente, com esse grande número de mortes, aumentou consideravelmente a procura pelo planejamento sucessório, né? Ou seja, os pais se preocupando com a sucessão, né? De transferir os bens aos filhos, fazendo uma proteção e uma prevenção segura em vida. E aqui no Brasil nós temos 3 hipóteses de planejamento sucessório que são mais utilizadas. Quais são elas? Primeiro, testamento. Segundo, doação em vida. E terceiro, a holding. Sem sombra de dúvida, a mais procurada e a mais realizada é a holding, né? Porque no testamento nós temos um inventário. O inventário hoje em dia ele é muito demorado, ele é muito custoso, né? Ele é litigioso e geralmente tem uma tributação muito alta, né? Então o tributo que se paga no inventário é sobre o valor de mercado do bem. Então fazendo com que a tributação ela fica muito elevada, muito alta. Já na doação em vida, o pai e a mãe acabam se dispondo do patrimônio, fazendo a doação, né? As pessoas têm se preocupado com 2 coisas. Uma, ela tem que já se dispor do patrimônio, porque a doação ela é perfeita e acabada, tá? E outra é a questão da tributação, porque a tributação gera ali um imposto de TCMD que é sobre o valor de mercado e não sobre o valor declarado. Então o pai e a mãe, a partir do momento que doa, faz uma doação perfeita e acabada e não pode mais se dispor desse patrimônio. Por mais que utilize as regras do usufruto vitalício, mas já está doado, não tem mais o que fazer. Já na holding não. Na holding nós vamos ter vários benefícios e várias vantagens. Aqui o pai e a mãe vai poder ter controle ainda sobre o patrimônio, tá? Então vamos supor o seguinte, o pai e a mãe têm ali 2, 3 filhos e conseguiram aí um patrimônio durante todo o seu relacionamento matrimonial. Então todo esse patrimônio que eles conquistaram, vamos supor vários imóveis, eles vão transferir para uma holding, que a holding nada mais é que uma pessoa jurídica. Então eu pego o patrimônio que está na pessoa física do pai, na pessoa física da mãe, constituo, crio uma pessoa jurídica que é uma sociedade onde o pai e a mãe vêm integralizar com os imóveis na pessoa jurídica. Perceba que eu estou fazendo uma transferência dos imóveis da pessoa física para a pessoa jurídica, que ela passa a ser proprietária desses bens. E o que é interessante? Já no próprio contrato social da holding, onde a gente vai integralizar com os imóveis, ele já serve como uma escritura pública. Então nem escritura pública eu preciso ter esse gasto, porque eu posso levar o contrato social da holding a registro no cartório de imóveis, equivalendo a uma escritura pública. E uma outra vantagem extremamente importante é a questão do valor que vai ser atribuído nessa transferência. Então, quando eu transfiro o patrimônio do pai e da mãe para essa pessoa jurídica, eu transfiro sobre o valor declarado e não sobre o valor de mercado. Então, veja, eu estou esvaziando o patrimônio do CPF do pai e da mãe, mas eu estou transferindo para uma pessoa jurídica em que o pai e a mãe será detentor das cotas, proprietário dessa pessoa jurídica. E nesse caso a gente fala que é a primeira fase da holding, que é a constituição da holding, né, que precisa-se de um especialista em direito societário. E já numa segunda fase, o pai e a mãe vai fazer a doação das cotas aos filhos, olha a transferência do patrimônio aos filhos, só que sobre o valor declarado. Então o ITCMD que for cobrado vai ser sobre o valor declarado das cotas que estão sendo doadas e não do patrimônio. Perceba-se que aqui não vai ter nem inventário, aqui a gente está ficando livre de inventário. E o mais importante, diferente da doação em vida, o patrimônio que eu vou doar em vida, aqui quando eu dou as cotas, o pai e a mãe vai ficar como administradores dessas cotas. O pai e a mãe vai ficar como administradores dessa empresa. Quer dizer, os únicos que vão poder vender, alugar, dispor de patrimônio da pessoa jurídica são os administradores, que são o pai e a mãe, por mais que as cotas já estão em nome do filho. E quando a gente faz a doação das cotas aos filhos, a gente usa as cláusulas protetivas, que é as cláusulas de usufruto vitalício,
incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade. Então, nesse caso, o pai e a mãe têm o controle total dos bens que estão na pessoa jurídica. Perceba que já foi cedida as cotas, o patrimônio transferido em vida aos filhos, mas os filhos não podem dispor enquanto os pais estiverem vivos. Quando os pais vierem a faltar, o patrimônio já está transferido aos filhos. Perceba que não vai ter um inventário demorado, custoso, né? É uma vantagem muito grande e tem se feito muito cada vez mais no mercado jurídico.